Dois professores da Universidade Federal do Paraná fazem parte de um grupo de 1.365 cientistas que fizeram um trabalho inédito, a avaliação do meio ambiente do planeta. O levantamento foi dividido em 20 tópicos. Os pesquisadores ligados ao Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná, foram os redatores líderes do capítulo que relata os problemas dos sistemas insulares. Realizada por iniciativa da ONU, Organização das Nações Unidas, a pesquisa recebeu o prêmio Sheikh Zayed, no valor de US$ 1 milhão. Nas últimas décadas do século XX, tomou-se consciência a nível mundial que os problemas que afetam os sistemas terrestres estão interligados, que a gente não pode considerar o que acontece em algum local do hemisfério norte separada ou independentemente do que acontece no hemisfério sul. A Terra é um sistema e, como tal, as relações das coisas que acontecem dentro dele são muito mais importantes do que se acreditava anteriormente. Com isso e com os problemas que começaram a aparecer, a serem perceptíveis para a sociedade, referentes à qualidade de vida e dos ecossistemas, começou a aumentar a consciência da comunidade científica internacional sobre a necessidade de ter uma avaliação global da qualidade dos ecossistemas que sustentam a vida humana através de bens e serviços. Dessa maneira, as Nações Unidas decidiram juntar um grupo de especialistas do mundo todo para, entendendo alguns sistemas mais ou menos independentes que podiam ser analisados de uma maneira individual, poder fazer essa integração do conhecimento à escala global. O conceito por trás disso é que, apesar de que a gente possa considerar alguns ecossistemas, o resultado final não é uma simples soma do que cada um deles contribui para o funcionamento da Terra, e sim uma integração. Essa iniciativa, chamada de Avaliação dos Ecossistemas do Milênio, ela teve início em 2001, daí o nome, né? Estávamos justamente na época da passagem do milênio, e a iniciativa foi uma proposta do próprio secretário-geral da ONU, Kofi Annan, né? E foi, em linhas gerais, apoiada por vários organismos internacionais, incluindo a própria ONU, e teve por objetivo fazer um amplo painel, uma ampla avaliação do estado atual dos ecossistemas terrestres e de que maneira de que modo as transformações vividas por esses ecossistemas vêm beneficiando, né, as populações humanas através da provisão de bens e de serviços, mas também de que maneira as pressões exercidas pelas populações humanas sobre esses mesmos ecossistemas vêm reduzindo a sua capacidade de utilizar esses recursos. Para entender os problemas relacionados com sistemas que estão interligados, a gente tem que interligar também os estudiosos dos problemas. De nada adianta eu ficar trabalhando aqui no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná sobre o fenômeno das marés e do nível do mar na região do Paraná, se eu não entendo os fenômenos que acontecem na escala regional e na escala global, porque esses influenciam o pontual da minha escala pequena. Mas também não adianta eu trabalhar isolado, por isso que foi necessário juntar esse número tão grande de especialistas para conversar entre eles. Que a minha experiência transmitida para outro pesquisador de outra área e a volta desse conhecimento com as experiências dele enriquece a minha visão, não só a nível local, mas também a nível regional e a nível global. Então, o exercício foi uma integração de conhecimentos, do melhor conhecimento existente até o momento.
Esse painel ele foi desenvolvido por 1.300 e poucos cientistas de todo o mundo que procuraram adotar uma abordagem sistêmica, procuraram analisar ecossistemas os mais variados nas mais diversas regiões do globo. De uma maneira geral, a constatação mais ampla é que os níveis de degradação, como esperávamos, são realmente preocupantes, né? E que esse nível de degradação certamente deverá começar a ser levado em conta, né, pelos tomadores de decisão. O resultado indica, sem uma linguagem alarmista, que se não são tomadas medidas urgentes, haverá para os nossos filhos, os nossos netos, menos serviços e produtos que são originários dos ecossistemas que hoje temos funcionando uns melhores do que os outros na escala local, regional e global. Os problemas são extremamente variados, né, e assumem maior ou menor intensidade dependendo do sistema analisado. Por exemplo, eu e o meu colega Eduardo Maroni, aqui da universidade, ambos do Centro de Estudos do Mar e do Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento dessa universidade, nós trabalhamos com um grupo de pesquisadores de outros países justamente na questão relativa às ilhas, ou o que nós chamamos tecnicamente de sistemas insulares, né? E nesse caso nós podemos constatar uma série de verdadeiros riscos ambientais, né, que são mais ou menos importantes, dependendo do regime insular considerado, né, mas que de uma maneira ou de outra vão afetar todos esses sistemas. Por exemplo, as próprias variações previstas no nível do mar, né? Diversos países insulares, principalmente na região do Pacífico, estão literalmente situados no nível do mar. Então as previsões nesse sentido elas chegam a ser realmente catastróficas, né? Há países que literalmente vão ser riscados do mapa, vão ser riscados do oceano, se confirmarem essas previsões, né, mais ou menos confiáveis de uma subida significativa do nível do mar nas próximas décadas. Outro risco importante associado a esses países é a progressiva degradação da água disponível, né? Particularmente em função do desmatamento, em função da contaminação, em função da poluição generalizada, né? A água, que é um recurso vital para toda e qualquer sociedade, seja ela continental, seja ela de ilhas, né? Vem sofrendo impactos profundos e cada vez mais esses países insulares têm dificuldades para obter água de boa qualidade, né? Outro problema bastante sério e já crítico em várias ilhas, né, é a questão do desmatamento. Essas sociedades elas têm uma dependência tradicional desses recursos, da madeira, né, recursos não madeiráveis, plantas medicinais e tantos outros recursos, mas ao mesmo tempo há pressões enormes no sentido de conversão desses sistemas vegetados, conversão das florestas para outras finalidades, principalmente finalidades agrícolas, finalidades pecuárias, e esses países vêm se ressentindo enormemente, né, do progressivo desmatamento das suas reservas florestais. Uma outra preocupação que é global, né, não se limita às ilhas, mas também aos continentes, é a perda de diversidade, a perda da diversidade biológica. E esse problema é particularmente relevante em ilhas, justamente em função das suas especificidades. São sistemas, são massas de terra separadas do continente, em geral de pequeno tamanho, né, e que se mostram mais frágeis, mais vulneráveis a esses processos que levam à gradativa perda da diversidade, seja pela diminuição das necessidades populacionais de algumas espécies ou até mesmo pela extinção de algumas outras. Então, as ilhas em escala global são certamente hoje os sistemas terrestres, né, os ambientes terrestres, mais frágeis, mais vulneráveis e que vão sofrer mais com essa perda da diversidade biológica. Esta atitude das Nações Unidas é provavelmente a primeira com um real sentido na escala global, para juntar esforços e fazer com que as conclusões e as recomendações que saem do melhor conhecimento que nós temos neste momento cheguem para aqueles que podem tomar as decisões para melhorar a qualidade de vida das populações e dos ecossistemas, dos quais as populações dependem.
o mais importante desse trabalho foi justamente esse objetivo final, o gol final do trabalho, é chegar aos tomadores de decisão numa linguagem acessível para que eles saibam que medidas, muitas vezes simples a serem tomadas, podem ser tomadas hoje para evitar esses danos para futuras gerações. Nós não trabalhamos especificamente com ilha A, B ou C, o que nós procuramos fazer foi uma avaliação global, né, de todos os sistemas insulares do mundo, tomando uma atenção particular com aquilo que nós chamamos os países insulares. Né? Há dezenas de países que têm essa característica, têm essa especificidade, e não poderia ser de outra forma, eles receberam uma atenção mais pronunciada no nosso trabalho. Né? E esse trabalho teve um primeiro grande desafio, que foi encontrar, né, características, traços comuns às ilhas como um todo. Não só as ilhas que pertencem a países, mas também aquelas ilhas que são países. Né? Isso nos deu um certo trabalho, né? Mas nós chegamos a uma saída técnica razoável, que foi procurar caracterizar essas ilhas por aquilo que nós chamamos de efeito Isola. Esse efeito Isola é um conceito que, por um lado, leva em conta o isolamento geográfico que as ilhas têm em comum, é uma característica física dessas ilhas, o isolamento histórico, né, o isolamento histórico pretérito principalmente, porque hoje com os modernos, né, as modernas formas de transporte, esse isolamento vem sendo, né, cada vez mais ultrapassado. Tem a ver com a relativa sensibilidade dessas ilhas aos riscos ambientais, a respeito dos quais eu já falei, mas tem também a ver com as próprias atitudes e percepções dos habitantes desses ambientes. Né? Nós consideramos como ilhas aqueles sistemas cujos habitantes se consideram habitantes de ilhas, que têm essa noção clara do seu distanciamento, do seu isolamento em relação às massas continentais. Isso, de certa maneira, por mais óbvio que possa parecer, por mais esquemático que possa parecer, nos ajudou bastante a separar no nosso estudo aqueles sistemas insulares que podem ser tecnicamente ou devem ser considerados tecnicamente como ilhas, e aqueles que não, que são verdadeiras massas continentais. Nós trabalhamos como autores líderes junto a mais 4 colegas de Singapura, das Filipinas, do Reino Unido, de Trinidad e Tobago, num capítulo específico relacionado às ilhas. Mas, além desse trabalho específico relacionado às ilhas, o que era promovido nas reuniões que a gente fez durante os trabalhos e nas trocas de informações através da internet, que foi uma metodologia muito usada durante o exercício, a troca de ideias com pesquisadores de outras áreas correlatas. Então, nós avaliávamos e até contribuíamos nas discussões com os colegas que trabalhavam com os ecossistemas costeiros ou com os colegas que trabalhavam com o tema da pesca e assim por diante. Essa troca de informações foi o que mais enriqueceu o produto final. Muito desse trabalho se deve às nossas próprias experiências prévias, né? Ainda que não em escala global, né? Eu, por exemplo, tenho trabalhado nesses últimos 15 anos, através da minha atuação no doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, com temáticas costeiras, eu trabalho especificamente com conflitos socioambientais em regiões costeiras, incluindo, é claro, os próprios sistemas de ilhas aqui do nosso próprio litoral. Isso me deu uma certa bagagem, uma certa experiência, que foi bastante útil quando transposta para uma escala maior, para a escala das ilhas no âmbito planetário. As nossas viagens foram viagens técnicas de trabalho. Nós nos reunimos, né, em várias oportunidades, né, em distintas regiões do globo, com os nossos colegas também envolvidos nesses capítulos específicos. Esse capítulo sobre ilhas foi um capítulo a várias mãos, mas com 5 autores principais, né? E essas viagens nos possibilitaram fazer um ajuste mais fino das nossas ideias, dos nossos conceitos, dos nossos apanhados gerais a respeito da temática principal. Né? Mas alguns dos autores desse capítulo, né, são habitantes de ilhas, são especialistas no assunto por, né, vivenciarem tecnicamente e vivenciarem na pele como cidadãos, né, o fato, a característica de morarem em países e ilhas. E as dicotomias mais críticas
nos últimos tempos é que muitas vezes nós pesquisadores achamos que porque trabalhamos num tema específico do meio ambiente, entendemos do meio ambiente como um todo. E o exercício não é tão óbvio. Há que ter muita prática nessa conversa, nesse diálogo transdisciplinar. Há que adaptar a linguagem que um oceanógrafo físico como eu usa é muito diferente da que é usada pelos oceanógrafos da área biológica, que são os meus vizinhos e colegas. Muito mais distância de linguagem há com aqueles que trabalham nas áreas continentais. Essa prática da conversa entre especialistas é o que faz realmente essa integração. A integração do conhecimento e do entendimento de como que os sistemas funcionam. A avaliação de ecossistemas do milênio foi um estudo baseado no melhor conhecimento disponível a respeito de cada temática tratada. Ele não envolveu, a princípio, atividades de campo ou pesquisas novas realizadas no terreno. Foi um trabalho de compilação crítica, né, das melhores informações científicas existentes a respeito de cada tema. Então, nesse sentido, no nosso capítulo específico sobre ilhas, nós procuramos fazer um amplo apanhado da literatura técnica a respeito e fazer uma análise crítica desse conhecimento, procurando, a partir dessa massa colossal de informações, definirmos da melhor maneira possível quais são as condições atuais desses sistemas e quais são as previsões, quais são as tendências de evolução, quais são as mudanças previstas para as próximas décadas. O exercício como um todo teve mais de 20 capítulos para diferentes ecossistemas na escala global. Cada um desses capítulos teve alguns capítulos 2, 3 autores principais, outros capítulos 5 ou 10 autores principais. Em média, eu diria que cada capítulo tinha 5 escritores líderes, mas eles recebiam a contribuição de até 20, 30 ou mais autores que contribuíam com temas específicos. Como nenhum de nós, sem nenhum tipo de falsa modéstia, ou ao contrário, nenhum de nós é capaz de abranger todos os temas. O que nós temos que saber é dialogar com aqueles que entendem dos outros temas que não são a nossa especialidade. Esses diálogos se faziam necessários para cada capítulo e para isso os autores líderes chamavam quantas pessoas fosse necessário para darem a sua contribuição da sua especialidade e enriquecer o resultado final. Essa foi a metodologia utilizada. Essa é certamente uma das derivações esperadas desse grande esforço internacional. Cada um desses capítulos, o nosso inclusive, traz como introdução, como introito, uma série de pontos que nós consideramos os pontos centrais no que se refere à questão da degradação e no que se refere à questão do comprometimento dos bens e serviços prestados, né, por esses ambientes, por esses sistemas, como auxílio, como informação básica, mastigada, facilitada para quaisquer tomadores de decisão, quaisquer pessoas que participam da elaboração, do planejamento de políticas públicas, né? E nesse sentido há algumas recomendações técnicas, né, que tem a ver, por exemplo, com os impactos da globalização e do livre comércio sobre esses sistemas insulares que são fortemente dependentes de recursos locais, quais são os impactos previstos em relação à subida do nível do mar, né? Mas, na verdade, a questão das soluções técnicas possíveis, das melhores recomendações, são objeto de um outro esforço da própria avaliação dos ecossistemas do milênio que ainda está em andamento. É a primeira vez que se faz uma avaliação desse nível, pensando não somente na questão ambiental no sentido clássico, mas incluindo a dimensão humana junto. Na escala planetária é o primeiro exercício. Já tivemos outros exercícios dedicados a alguns ecossistemas em particular, por exemplo, o ecossistema marinho, tem um grande exercício mundial, mas dedicado basicamente ao ecossistema sem incluir a dimensão humana, como foi incluído
neste trabalho. É certamente uma contribuição macro para a compreensão da questão das transformações sofridas pelos ecossistemas, mas não há como fazer essa abordagem em escala macro, em escala global, na escala do próprio planeta, sem nos referirmos concretamente a casos específicos. Por exemplo, retomando uma outra questão, no caso das ilhas. As ilhas têm a característica também de serem muito frágeis do ponto de vista ecológico, justamente por causa, em geral, do seu pequeno tamanho, do seu afastamento das massas continentais. Os conjuntos de plantas e animais, ou seja, a fauna e a flora desses sistemas, são bastante frágeis. São bastante sensíveis por exemplo, ao que nós chamamos de invasões biológicas, às introduções deliberadas ou acidentais de novas espécies que são capazes de afetar em profundidade, né, as espécies nativas. Esse é um processo que acontece historicamente, é uma contingência da história da vida na Terra, mas que tem sido muito acelerado nos últimos anos por força das atividades humanas. Muitas dessas espécies são introduzidas deliberadamente para fins econômicos, para cultivo, para criação, para fins decorativos, para fins paisagísticos e acabam contribuindo para afetar, né, a diversidade biológica nativa, a diversidade biológica original desses sistemas. Então nós fizemos, retomando o exemplo, uma ampla avaliação global do problema das invasões biológicas, mas para isso tivemos que analisar detidamente alguns casos específicos em algumas ilhas, casos que, por exemplo, assumiram características mais dramáticas ou mais críticas e que podem servir como maus exemplos e como modelos do que não se deve fazer em escala global. O prêmio é uma valoração ao estilo com que o trabalho foi encarado. Em inglês é o approach, que foi dado. Muito mais do que a contribuição individual de cada um dos pesquisadores, que foi importante no final. Mas eu acho que o prêmio significa um prêmio à ópera completa e não ao trabalho individual das formiguinhas que contribuíram para ele. Porque a grande importância do trabalho foi essa completitude, essa integração, e não simplesmente a soma individual de cada um dos trabalhos. Acredito que, não por pouca importância, mas se a minha contribuição, a do professor Paulo, não tivessem estado lá dentro, o trabalho final teria sido tão importante quanto foi. E isso se aplica a todos os integrantes do exercício. O resultado final, a integração do conhecimento de todos nós, é que deu a importância. E o prêmio foi direcionado a isso, também como um sinalizador para aqueles que querem se dedicar a estudos do meio ambiente, no sentido de que não pode ser feito com individualismo, tem que ser feito com uma abertura ao conhecimento de todos. O prêmio, na verdade, eu vejo como reconhecimento justamente desse esforço coletivo. Eu acho que o trabalho individual, e sem qualquer falsa retórica, sem qualquer demagogia, o trabalho individual num esforço, num amplo painel como esse, é absolutamente irrelevante, né? Esse trabalho ele só foi possível, ele só foi levado a bom termo pela possibilidade que tivemos de reunir, né, centenas e centenas de cabeças pensantes, de especialistas a respeito de determinados temas e de fazermos um amplo ajuste dessas ideias, um amplo apanhado, um amplo resumo dessas ideias e procurar transmitir para a sociedade de uma maneira geral o que de melhor um segmento dessa sociedade, os cientistas, têm a dizer a respeito dessa problemática nos dias de hoje. Os resultados apresentados foram catastróficos. Para fazer uma modificação é preciso mudar todo o planeta, toda a ideologia do planeta? Olha, seria muito simplista dar uma resposta por sim ou não nisso daí. Há em alguns temas onde os sinais são catastróficos ou quase. Não? Há países no Pacífico que, se as previsões de aumento do nível do mar acontecerem como estão nos cenários que hoje conhecemos, eles vão desaparecer. Vanuatu, por exemplo, é um conjunto de ilhas próximo da Austrália, ao qual a Austrália já ofereceu a cidadania à população. A Austrália mantém
os poucos milhares ou centenas de habitantes que ainda estão nas ilhas, mas eles estão condenados a perder a geografia do seu país para as águas do mar. Esse é um tema ao qual não pode se fazer muita coisa a não ser soluções como essa. Mas há muitas outras soluções que são muito simples e muito pequenas, que podem ser tomadas no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo muito banal, muito simples. No Brasil nós não temos problema da água doce. Nós temos disponibilidade de água mais do que suficiente. Com um pouco esforço de tratamento, nós temos condições de prover a população com mais do que as Nações Unidas recomendam de água per capita para o mundo todo. Apesar disso, em outros países, a situação é completamente diferente. Essa disponibilidade a mais de água que nós temos no Brasil nos leva ao desperdício. Desperdício desnecessário, que nós poderíamos resolver. Poderíamos resolver mudando, por exemplo, o sistema de descarga das privadas para um sistema mais eficiente. Em vez da válvula completa, a caixa d'água com uma quantidade limitada de água. No caso da Austrália, onde os problemas de água potável são muito críticos em muitas regiões, eles têm, além da caixa d'água, têm duas válvulas diferentes. Uma só para os líquidos e outra com mais água para os sólidos. Então, medidas extremamente simples permitem resolver problemas muito complexos. Também não há medidas que resolvam rapidamente o problema com o aumento do nível do mar. Esse é um problema relacionado com o aumento do CO2 na atmosfera, o efeito estufa aumentando a temperatura média, etc., com um tempo para, mesmo que hoje parássemos de emitir CO2, demoraria dezenas de anos, até centenas de anos, para voltar a uma normalidade. Não teríamos uma solução imediata. Mas para outras coisas, as soluções são simples. E é por isso que o objetivo do exercício foi colocar numa linguagem simples, para a população saber, olha, é só ter 2 botõezinhos na descarga da privada e nós já resolvemos um problema. Esse trabalho já gerou alguma resposta? É difícil avaliar isso, né? O trabalho ele se desenrolou de junho de 2001 até março de 2005. Os resultados formais, as publicações formais, os documentos técnicos foram disponibilizados para a comunidade em geral, ou tornados disponíveis para a opinião pública, para governantes, no final de 2005. Houve toda uma iniciativa da parte dos organizadores da avaliação de ecossistemas do milênio em forçar essa divulgação, né? Mas esses resultados, eles certamente, se ocorrerem, não serão resultados de curto prazo, eles serão resultados de médio e de longo prazo, né? Mas certamente esperamos que todo esse enorme esforço, envolvendo literalmente 1.365 cientistas nos mais diversos níveis de organização, tenha alguma repercussão positiva para a sociedade. A gente só pode esperar isso, até mesmo porque foi uma iniciativa oficial, institucional, mediada pela própria Organização das Nações Unidas, e certamente a própria ONU terá os seus mecanismos para fazer com que essas informações cheguem até os governantes, os tomadores de decisão, os responsáveis pela elaboração de políticas públicas e que se transformem em ações palpáveis, em ações concretas, né, que contribuam de alguma maneira para não só reverter esses processos de degradação dos ecossistemas, como até, né, propiciar o desenvolvimento de novos instrumentos, de novas técnicas, de novas formas de gestão ambiental, né, que representem um melhor equilíbrio entre sociedades e natureza. Tem coisas que têm interesses econômicos por trás muito fortes. Não? Eu costumo colocar um exemplo de um país que hoje tem um dos melhores estándares de vida do mundo, que é a Finlândia. Não? A Finlândia, em 1940, tinha somente 8%, menos de 10% das florestas naturais que tinha quando a Revolução Industrial. A Nokia, que é a maior empresa finlandesa de celulares, era uma empresa madeireira, que num momento
percebeu que não dava mais e decidiu mudar para a alta tecnologia. Hoje a Finlândia, em 40 anos, 50 anos, tem mais florestas das que tinha quando começou a era industrial. Ou seja, houve países que exploraram quase até extinção os seus recursos naturais e conseguiram reverter a situação de alguma maneira, não perfeita certamente, mas conseguiram. Então, mesmo aquele que chegue à quase destruição do seu sistema naturais, ainda tem chance de se recuperar, mas tem que tomar a decisão. E muitas vezes uma decisão dura. O trabalho está acessível, existe uma página na internet, www.millenniumassessment.org, as palavras em inglês, tem L duplo, N duplo, S duplos nos dois assessment, está disponível nas linguagens das Nações Unidas e a intenção era de ser publicado também em outras línguas, e esse é um trabalho que está sendo realizado no momento.